Olá, bem-vindos a mais um mergulho profundo. Hoje nosso tema é o português brasileiro, a diversidade e a evolução constante. Temos um relatório bem completo aqui. Nossa ideia é desvendar um pouco as complexidades, as curiosidades dessa língua que é, afinal, a quinta mais falada no mundo. Mas o interessante mesmo é a variedade interna, né? E como ela não para de mudar. Exatamente. É uma língua viva, né? Reflete demais a nossa história, a nossa cultura. A gente vai passar aqui, acho que brevemente, por uns 4 eixos. Os desafios para quem aprende, a influência recente que o Brasil tem tido em Portugal, a riqueza dos dialetos aqui dentro e como a fala em si evoluiu ao longo do tempo. Ótimo. Então, vamos começar por aí, pelos desafios. Por que dizem que o português brasileiro é tão complicado para quem está aprendendo? A fonética parece ser um ponto crucial, não é? As famosas vogais nasais, aquela confusão clássica entre pão e pau, por exemplo. Sim, as nasais pegam. E não só elas, né? Tem a diferença às vezes sutil entre vogais abertas e fechadas, tipo pé e v. Os vários sons do R que variam muito pelo Brasil, a palatinização, que é quando o T e o D antes de I ou E soam quase como tch, d, tipo leite que vira leixe. E também as vogais no final das palavras, que a gente quase engole, sabe? Carro que soa meio carro. São muitos detalhes sonoros. Imagino. E não deve ser só o som, né? A gramática também. De jeito nenhum. A gramática, olha, as conjugações de verbos são extensas. O subjuntivo é um capítulo à parte, bem complexo para muita gente. E tem estruturas bem nossas, como o infinitivo pessoal. Aquela construção, é importante eles fazerem isso. Isso é bem particular do português. Ah, e o clássico ser e estar. E se não pode faltar. A diferença entre ser e estar é um desafio constante. E claro, os falsos cognatos, né? Palavras que parecem uma coisa, mas são outra. Tipo, atualmente, que é currently em inglês e não actually. Ou esquisito, que significa weird, e não exquisite. E fundamental, a imersão cultural. Como nem todo mundo aqui fala inglês fluentemente, aprender português abre muitas portas, facilita a comunicação de verdade. Mudando um pouco o foco, tem um fenômeno bem curioso acontecendo lá em Portugal, né? Com a influência do português brasileiro, principalmente nas crianças. Parece que o conteúdo digital do Brasil, tipo YouTube, essas coisas, tem um peso grande nisso. Exatamente. O motor principal aí são os influenciadores digitais brasileiros. Nomes como Lucas Neto, por exemplo, têm um alcance imenso por lá. E o resultado é esse. Crianças portuguesas usando palavras como grama em vez de relva, ônibus em vez de autocarro, bala no lugar de rebuçado, geladeira para frigorífico. E a pandemia, com todo mundo mais em casa, na internet. A pandemia parece ter intensificado bastante esse contato, sim. Mais tempo de tela, mais exposição. E como Portugal está reagindo a isso? Imagino que gere debate. Ah, com certeza. As reações são bem divididas. Tem uma parte da sociedade, pais, educadores, que mostra preocupação, falam numa invasão linguística, né? Mas, por outro lado, muitos linguistas veem isso como um fenômeno mais superficial, talvez passageiro. Lembram até de outros pânicos parecidos que já rolaram. Nos anos 80, 90, por causa das novelas brasileiras, dos gibis da Turma da Mônica. Faz sentido. E o debate acaba esbarrando em questões de identidade nacional, às vezes até com um tom de xenofobia, infelizmente. Surgiu até o termo colonialismo reverso, um termo complexo, né? Que inverte a dinâmica histórica e levanta discussões sobre poder cultural na era digital. É um exemplo claro do soft power cultural brasileiro, impulsionado, claro, pela escala gigantesca da nossa produção de mídia digital, que acaba dominando os algoritmos e chegando longe. Interessante. E agora, olhando para dentro do Brasil, aqui a diversidade é a regra, né? Dialetos e sotaques marcam muitas regiões. Nossa, demais. É um verdadeiro mosaico linguístico. Pensa no gaúcho, com o ba, o tchê, o mineirês com o a e trem para tudo quanto é coisa, o baianês com oxente, barril, o carioquês com mermão, coé e aquele C chiado característico. Cada um com sua história, suas influências. Exatamente. Refletem a história de cada lugar.
As influências africanas super fortes na Bahia, as europeias mais presentes no Sul. E isso tudo questiona aquela ideia de um português brasileiro único, padrão, né? Totalmente. O linguista Marcos Bagno fala muito sobre isso, como a ideia de uma norma culta, que geralmente se baseia no falar de uma elite do Sudeste, acaba gerando muito preconceito linguístico. Trata outras formas de falar como erradas, inferiores. E as gírias são super importantes para a identidade dos grupos, especialmente dos jovens, e mudam numa velocidade incrível, né? A internet, então, nem se fala, acelera tudo isso. E falando em mudança, é curioso comparar com o passado. O português escrito no começo do século XX, por exemplo, era extremamente formal, cerimonioso, muito diferente de hoje, né? Aquela formalidade toda era um reflexo de uma sociedade diferente, com baixa alfabetização, pouca influência da mídia de massa. Havia uma distância muito grande entre a língua escrita, dos documentos, da literatura, e a língua falada no dia a dia pela maioria da população. E o que mudou isso? A urbanização, a mídia. Exato. A urbanização, a migração interna e principalmente o rádio e depois a TV. Eles foram cruciais para, digamos, popularizar a linguagem, para aproximar mais a escrita da fala cotidiana. E a transformação mais recente que a gente está vivendo seria o tal do internetês. Sim, essa é a mais visível agora, com as abreviações VC, TD, PQ, a escrita que tenta imitar o som da fala, o uso intenso de emojis, memes. Que gera muito debate, né? Tá estragando a língua. Gera sim. Tem sempre quem veja como uma degradação. Mas do ponto de vista da linguística, a tendência é ver isso como mais um registro linguístico. Uma adaptação natural e funcional ao meio digital, a comunicação rápida. Mostra, na verdade, como a língua está sempre mudando. Talvez agora a mudança só esteja mais acelerada, mais visível para todo mundo. Então, para a gente fechar, o que fica de tudo isso? Que o português aqui no Brasil é essa coisa incrivelmente dinâmica, diversa, é um pilar da identidade nacional que une justamente por ser tão variado, né? Exato. É essa diversidade que nos define. E fica talvez uma reflexão para o final, numa época de inteligência artificial, de mídia globalizada, que podem ter uma tendência a padronizar tudo. Como é que a gente no Brasil pode fazer para manter essa riqueza linguística toda? Será que a tecnologia vai acabar homogeneizando nossa fala, nossa escrita? Ou será que ela pode, de alguma forma, ser usada para fortalecer essas identidades locais, essas variedades todas da nossa língua? Fica a pergunta, né?